E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 133. Deixe a sua Bíblia aberta nesse salmo, porque é um salmo que fala muito para a gente sobre comunhão, sobre relacionamento. Diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali, na unidade, ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Pai, no nome de Jesus, mais um momento que a gente vai aprender contigo sobre esse assunto tão importante que começou no teu próprio relacionamento conosco, Pai. Portanto, no nome de Jesus, fala com a tua igreja através dos meus lábios, e que essa palavra também possa falar profundamente ao meu coração. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. A gente começou dizendo semana passada sobre relacionamentos que irão sempre cooperar, não só com a expansão da igreja, mas com a sua vida, né, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. E a gente disse semana passada que uma pessoa decide por uma igreja pela acolhida que é dada a ela, não é pela mensagem. Essa mensagem, claro, ela tem a sua relevância, mas pela forma que você é acolhido, pela maneira que você é recebido nesse lugar. Isso faz com que você permaneça nesse lugar, e através de pesquisas a gente já tem esses dados. Ninguém consegue ficar numa igreja onde não se faz amizades. Sabiam disso? Então é importante você ter vínculo com pessoas nesse lugar. Por isso que a gente tem incentivado você a ser, uma pessoa envolvida. Porque se você não cria vínculo, você não tem nenhum laço, a qualquer momento você pode desaparecer, pode não ter mais o prazer de estar entre nós. O cristianismo, gente, é relacionamento. Jesus se relacionou com 12 durante 3 anos, passou para esses 12 a sua mensagem, o reino de Deus, e esses 12 se relacionaram com mais 120, e começou a expansão da igreja com 120 no cenáculo, Atos capítulo 2. E a partir dali, 3.000 foram agregados à congregação, 5.000, e aí não deu mais para a gente ter estatísticas de quantas pessoas foram aceitando Jesus em Israel. Então, gente, é você e eu nos relacionarmos, é você e eu criarmos essa amizade, esse companheirismo. Outra pesquisa, que a gente colheu aí esse dado, diz que 75% das pessoas que estão numa igreja foram trazidas por alguém, por um amigo. Então, a gente falou semana passada, e eu quero repetir, ovelha produz ovelha. Então é importante você, como ovelha, convidar pessoas. Se você está sendo abençoado, se você está sendo edificado, e conhece um amigo, uma prima, um parente, melhor coisa não há do que o testemunho pessoal da gente, E quando a gente dá esse testemunho para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para o nosso patrão, a gente é abençoado, e essa pessoa rapidamente ela vai se vincular a nós. Um dia desse uma pessoa me perguntou: pastor, é tão importante numa igreja ter o apelo? E eu disse para ele que não, e ele ficou: poxa, mas eu estou aguardando o apelo. Falei: você quer aceitar Jesus agora? Ele falou: quero. Então vamos lá, levanta uma oração de entrega agora para Deus. E o cara fez uma oração comigo aqui. Ele veio entregar o dízimo. Ainda não era crente, olha só que legal, E falou: eu quero aceitar Jesus. E a gente ficou aqui um tempo conversando, e eu estava ministrando sobre ele, orando. E, querido, naquele momento aquela pessoa começou a chorar, começou a agradecer a Deus, porque ela estava agora vinculada
a Jesus Cristo e a família de Deus. Então não precisa você esperar o momento do apelo. Aliás, se você ficar esperando esse momento do apelo, você não vai se entregar a Jesus. Você, no momento da sua adoração, você já pode fazer a sua própria oferta para Jesus, a sua própria entrega para Jesus. Se eu quiser, procure o pastor Mário, pastor Luiz, um dos ministros, e fala assim: pô, você pode orar por mim? Eu quero que Jesus reescreva meu nome no livro da vida. Eu quero que Jesus, através do Espírito Santo, possa abençoar a minha vida, e eu quero me render a Ele. E rapidamente você vai ser incluído no rol daqueles que pertencem à família de Deus. Você pode dizer graças a Deus por isso. A família de Deus não é um clube, a gente disse isso. A família de Deus não é também um abrigo de salvação. A igreja também não é uma prestadora de serviços. A igreja não é um supermercado. A igreja não é uma casa de show. A igreja é uma família, onde temos o mesmo pai, o mesmo irmão, e somos todos irmãos um dos outros. Amém por isso? Então que você olhe para essa pessoa aí que está próximo a você, que você já sabe o nome dela da sua direita, da sua esquerda, e diga para ela assim: somos irmãos em Cristo Jesus. E isso é muito saudável, gente. A gente ser irmão um dos outros, a gente passar perto do outro e cumprimentar, Essa semana eu estava no meu curso de espanhol, estava lá tomando meu lanche, e de repente veio Simone: ô pastor, não sei o que. Eu falei: ô rapaz, o que está fazendo aqui? Ela estava numa palestra de psicologia, e perguntei a ela se ela estava com o Rossano. Ela disse: não, o Rossano está aqui não, estou na palestra, E foi muito legal, receber e ver a Simone ali ganhando conhecimento, crescendo na sua área profissional, e ter também tirado um momento para vir falar comigo. Ela me edificou. Você me edificou, você me abençoou com aquele momento tão rápido que a gente compartilhou ali, Então, gente, igreja é isso, é família, Não importa como você esteja vestido, não importa onde você esteja, se relacione com seu irmão. Foi no Guanabara, viu lá um irmão: olá, tudo bem? Foi no banco, também. Só não faça o irmão fazer você furar fila. Isso não é de Deus. Use os caixas eletrônicos, use a internet, mas não use seu irmão para você furar fila, que crente não fura fila. Amém. Espero que os crentes da Nova Vida de Bangu estejam dando amém para Deus, A importância do relacionamento, gente, vai fazer a igreja crescer. Nós temos um encontro na quinta-feira, que é uma escola de liderança, que aliás a gente está falando de administração financeira. Se você não pode estar conosco, ouça toda a nossa reflexão. Está lá no nosso aplicativo. É uma mensagem, um estudo que vai abençoar você tremendamente, Primeiro, a gente está orientando as pessoas a ouvirem Famílias sem Crise Financeira, que foi a primeira palestra da nossa última campanha, feita pelo líder da UDF e diácono, o Jorge Bispo. E a gente começou falando sobre investimento, sobre aplicação. A gente começou falando de gastos que você nem vê, E quando você vai procurar o dinheiro na carteira, desapareceu. E a gente está dando dicas para você. Se você puder, na quinta-feira, não fique em casa, Eu acho que presencial a aula é muito mais satisfatória para você. Mas se você não puder, ouça a aula aí através do nosso aplicativo. Então, gente, a gente precisa entender que quanto mais unido a gente tiver, mais a gente vai crescer. A união entre os irmãos, ela vai fazer a igreja se tornar saudável. Uma igreja saudável é uma igreja alegre, é uma igreja envolvente, é uma igreja que tem produtividade e crescimento. A união entre os irmãos é bela aos olhos do Senhor. Olha como diz o Salmo 133: ó, como é bom e agradável viverem unidos
os irmãos. E os irmãos aqui somos nós, filhos de Deus, unidos numa só fé, num só amor, num só propósito. Isso é igreja, né? Então isso faz com que a igreja cresça e se relacione. A união com os irmãos vai fazer com que você cresça, porque lidar com gente é preciso graça, né? Quem me conhece de fato é a Ivone, é o Marquinhos, é a Gabriela, né? Você me conhece como pastor, mas você não me conhece como gente, né? E lidar com gente faz a gente crescer, porque a gente vê como o ser humano é complicado, né? Como o ser humano é complicado, e a gente precisa aprender a viver com os complicados, porque assim a gente vai crescer. E como é agradável e bom a gente estar junto, crescendo todo mundo junto. No crescimento e na unidade, Deus vai derramar o óleo sobre a nossa vida, e esse óleo vai descer. Isso aqui é a consagração do sacerdote na antiga aliança, né, que Davi está falando aqui, Arão aqui, que recebeu a consagração de Moisés. Deus vai derramar sobre a sua vida toda a unção da nova aliança. Sião representa a nova aliança, e vai ordenar sobre você bênçãos para a sua vida sempre, onde você estiver. Lembre-se, gente, uma casa dividida, ela não subsiste. Então não podemos viver desconectados, a gente precisa estar unido. Quando os crentes estão unidos, a igreja tem simpatia. Olha o que diz Atos 2,47, mantenha a sua Bíblia aí em Salmos 133, e vá comigo a Atos capítulo 2, versículo 47. Como viviam os crentes? Está aqui como subtítulo: eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Comunhão, unidade. O que faz o Senhor? A gente leu o Salmo 133, ordena ali a sua bênção. E olha só o que acontecia, 43. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Hoje não há necessidade dessa sua postura, só se o Espírito Santo mandar, porque hoje não falta para as pessoas o BPC, a pensão para os idosos e tantas outros benefícios dados pelo próprio governo ao trabalhador. Mas naquela época não havia aposentadoria, não havia sustento para as famílias que estavam perdidas. Por isso, Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos foram para suprir a necessidade dessas viúvas e dessas pessoas carentes da igreja, irmãos em Cristo, que não tinham como sobreviver, tá? Hoje não há mais necessidade disso, porque qualquer idoso, qualquer pessoa, mesmo que não tenha trabalhado aí, né, o seu período para ganhar a sua aposentadoria, com 65 anos, tem os benefícios, né, de aposentadoria, para que você não viva aí sem o seu sustento. Então, gente, a união entre os crentes, ela vai passar, né, como uma bênção de Deus. Eu não li o 47, mas veja só: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, a unidade da igreja, a forma que a igreja acolhia, a forma que a igreja tratava as pessoas, impactava os outros. E na medida que eles tinham essa postura, Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que deveriam ser salvos. Então veja só como é importante você ter amigos, você ser uma pessoa comunicativa, você ter relacionamento, você ser uma pessoa do bem, você ser uma pessoa simpática, você ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa que fala com todo mundo, que abençoa todo mundo. A união entre os irmãos é terapêutica. Como é bom a gente ter alguém para a gente orar juntos,
para a gente cantar juntos. Isso é uma terapia. Gente, 2020, segundo a OMS, vai ser a doença mais pesada aí no Brasil e no mundo. Não é uma doença que atinge o coração, nem um pulmão, não, nem os rins, mas uma doença de relacionamento, onde as pessoas não conseguem mais se relacionar. Está estatisticamente comprovado que a depressão vai tomar conta do mundo. Por quê? Porque as pessoas estão se isolando, estão se fechando, pessoas se fechando até dentro de casa. Mas é importante você tirar um tempo para se relacionar com seus filhos, é importante você tirar um tempo para se relacionar com a sua família, é importante vocês tirarem um tempo para assistir um filme, para estar junto, ir para a praia, bater uma bola junto. É importante isso. A união entre nós é terapêutica. A união entre os crentes, como diz aqui o texto do Salmo 133, versículo 2, é como óleo, e o óleo é símbolo do Espírito Santo, é símbolo de cura, é símbolo de alívio. O óleo é usado para curar feridas. Então, como é importante você ser uma pessoa bem simpática com o outro, estando junto do outro. Eu não sei você, mas às vezes eu me sinto um para-raio, e isso é bom. Aonde eu chego, alguém quer contar a vida dele para mim ou dela para mim. Com você é assim também? A pessoa já chega assim, quando eu estava sempre, eu pegava o 393 aqui e ia sentado no 393, daqui a pouco eu abri o livro, Jesus é bom, aí pronto, no meio da Avenida Brasil, engarrafamento. Aí a pessoa, o senhor é crente? Posso falar uma coisa do senhor? Pode falar. Não é que eu estou me sentindo tão vazio, não sei o quê, estou vendo o senhor aí tão compenetrado, lendo isso. Aí pronto, um prato desse, eu vou lascar Jesus de placa no coração dessa pessoa. Mas, gente, às vezes é no elevador. Então é importante você dar um bom dia. Com um bom dia você quebra gelo. Um boa tarde, uma boa noite. Abriu uma brecha, você, Jesus. Pronto, é Ele quem vai curar, é Ele quem vai salvar, é Ele quem vai tratar das pessoas. E aí a gente começa, falando às vezes de coisas supérfluas, coisas passageiras, e no meio da conversa a gente fala do amor de Jesus. A igreja de Coríntio, gente, estava doente porque não tinha comunhão. Você lembra como é que estava a igreja de Coríntio? Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo e outros eram de Pedro. A igreja estava dividida. Embora sendo uma igreja referência dos dons espirituais, é a igreja mais problemática, onde Paulo permaneceu ali um tempo tremendo, tratando do relacionamento daquelas pessoas que estavam ali unidas, dizendo que estavam cultuando a Deus. A união então entre nós, gente, é restauradora, vai restaurar você, vai dizer para você que você é importante, que você é uma pessoa que Deus ama, que Deus tem um prazer tremendo sobre a sua vida. No versículo 3 diz que a união é como o orvalho. O orvalho na Bíblia é símbolo da restauração de Deus sobre a tua vida. O orvalho é discreto, cai sem alarde, sem trovões e relâmpagos. O orvalho vem à noite, depois do calar e nas horas mais escuras. O orvalho traz frescor. O orvalho é constante e abundante. Então, gente, a verdadeira amizade, ela precisa ser assim, constante, restauradora. Não precisa ser pegajosa. Fala para o teu irmão, não gosto de amizade pegajosa. Eu não gosto. O que é o pegajoso, Você, toda hora liga para você, só quer falar com você, só quer a sua oração. É chato uma pessoa pegajosa. Mas que seja uma amizade discreta. Você percebe quando a pessoa está te dando um corte, Então, a gente precisa saber o tempo. É a mesma coisa, se foi na casa de um amigo, perceba a hora que você não está sendo mais aquela pessoa agradável. Fala isso para o seu irmão. Foi na casa de um parente, de um amigo, perceba a hora que você não está sendo mais agradável. Que tem amigo também que, misericórdia,
Você está vendo como é que eu sou chato, né? Pois é, eu tenho as minhas peculiaridades. Tem amigo que não quer ir embora. Você já está assim, né? Já deu a janta, já deu o lanchinho, já deu a sobremesa, já não tem mais papo e o cara está ali sentado no teu sofá. Hã? Se der a senha do Wi-Fi, ó, estão aqui soprando no meu ouvido. Acabou. Fechou com Wi-Fi. E tudo do bom e do melhor. Esse cara não quer ir embora. Esse amigo só vai na minha casa uma vez. Não volta mais. Então, gente, essas coisinhas básicas são importantes para a gente não ser chato. Na nossa família, vou falar da minha, tá? Tem sempre um burburinho de voltar ao passado com notícias ruins. E eu falo para minha esposa, que coisa chata, a gente se reuniu, daqui a pouco volta-se ao passado para falar de morto. Gente, não se fala de morto mais, está enterrado, sepultado, acabou. Fale de coisas boas, alegres. Fala que a sua amiga, sua irmã que você foi visitar emagreceu. Olha só, você vai ser uma pessoa agradável, hein? Que ela fez uma comida deliciosa. Agora tem um conselho: se você não sabe cozinhar, MasterChef antes de você fazer isso para sua amiga. Porque se ela for uma amiga verdadeira, ela vai dizer, que comida ruim que você me serviu hoje, né? Então é importante a gente ter esses feelings, esses toquezinhos. A união entre nós vai fazer a igreja crescer, vai fazer você crescer espiritualmente. Quando a gente não trabalha o relacionamento, a gente fica estagnado, a gente não desenvolve, a gente não cresce, e isso é ruim. Vai gerando espiritualmente flacidez, né? Vai gerando sedentarismo espiritual, vai gerando na minha e na sua vida, quando a gente não se relaciona, ausência de crescimento. Vamos ficando como crentes atrofiados, gente. Então isso não é legal. Identifique os problemas que estão rompendo as amizades. Lembre-se, ninguém é perfeito. Você pode dizer isso aí bem alto para você: eu não sou perfeito. Lembre-se disso. Quando tiver uma desavença, um problema, uma coisa que você precisa acertar, lembre-se disso. Você não é perfeito, eu também não sou. Reconheça os erros. Não perca uma boa amizade porque você de repente estava num dia ruim, estava mal-humorado. Evite, né, se relacionar com pessoas nesse dia, para que você não maltrate pessoas que você tanto ama. No relacionamento a gente vai aprendendo a ser sensível, gente. A gente vai tendo sensibilidade. Se você olhar na Bíblia os relacionamentos, como houve sensibilidade de Jesus com os discípulos, dos irmãos. Então, quanto mais você está junto, você vai percebendo. Se você tem um relacionamento com uma pessoa, mesmo que seja um relacionamento mínimo, você percebe quando ela não está bem, quando não está legal as coisas. Então, é necessário você estar junto. E se a pessoa precisa que você chore com ela, chora com ela. Se a pessoa chamou você para dar umas boas gargalhadas, vá lá dar uma boa gargalhada. Se o teu amigo está doente, vai visitá-lo. E isso faz com que você demonstre para o seu amigo, para a sua amiga, que você se importa com ele. Vamos, como igreja, então, cultivar esse relacionamento, minha gente? Vamos fazer com que essa igreja aqui seja conhecida como uma igreja legal para as pessoas estarem. Você topa? Então toda pessoa que chegar, todo irmão, né, seja simpático, seja alegre, seja divertido.
Se você sabe contar umas boas piadas, conte uma boa piada para essa pessoa, faça ela rir um pouco. Precisamos ser uma igreja cheia dessa comunhão e de amor. Precisamos ser uma igreja que perdoa e ajuda os outros a se curarem. Precisamos ser uma igreja, aberta para todo mundo que chega. Por mais que a gente tenha, uma intimidade maior com um e com o outro, vamos receber todas as pessoas e ter com essas pessoas o carinho, a atenção. É importante isso para a gente. E quando a gente faz isso, olha, as coisas acontecem. E eu quero finalizar dando para você os 10 mandamentos do relacionamento. Fale com os visitantes sempre. Se você sentou, alguém levantou a mão aí perto de você, abençoe a pessoa. Diga para ela, boa noite, que bom receber você aqui hoje nessa igreja. Muito legal. Esteja conosco sempre quando você puder. Sorria para a pessoa. Segundo mandamento. Quando você sorri, você abre para essa pessoa, uma porta de alegria. Mencione o seu nome, se apresente para aquela pessoa. Quarto mandamento, seja cortês e coopere. A pessoa quando chega aqui pela primeira vez, ela não sabe onde é o banheiro. Você já sabe, mas ela não sabe. Ela não sabe onde leva a criança do Geração Vida. Então se alguém chegou e está com uma criança, você já reparou? Não tem criança entre nós, elas ficam lá no Geração. Você quer conhecer? Leva a pessoa lá, ou fala com a Ivone, ou fala com quem estiver lá na direção do Geração. Fala com a portaria. Isso vai fazendo você ver como as pessoas são importantes. Quinto mandamento, tenha interesse genuíno por pessoas. Gente, Jesus estava sempre preocupado com as pessoas. 5 pães e 2 peixes. Ele estava preocupado com quantas pessoas? Os apóstolos? Não. Ele estava preocupado com uma multidão que estava diante dele. Então, se Jesus nos ensina assim, a gente precisa estar preocupado com as pessoas. Às vezes uma palavra tua, um bom dia teu, um aperto de mão teu, vai curar, vai restaurar a pessoa. Sexto mandamento, seja cordial. Tenha uma palavra e uma atitude encorajadora para a pessoa. Sétimo mandamento, seja generoso e elogie. Falar mal, já tem muita gente para falar mal da gente. Então comece a elogiar, comece a declarar palavras de elogio para as pessoas. Olhe para ela, para ele, para o seu filho, para a sua família, para o seu marido, para a sua esposa. Pontue na vida deles. Elogio faz bem. Agora, a crítica quase sempre vai bater, vai machucar, vai trazer no coração do outro uma indignação. Evite, no ambiente de relacionamento, trazer discórdia. Oitavo mandamento, tenha consideração com os sentimentos das pessoas. Então perceba, tem gente que não tem simancol. Às vezes o amigo naquele dia não está legal. Um dia desse eu estava malhando com a minha esposa na academia, e aí chegou um amigo do amigo, e aí o cara era aqueles amigos espalhafatosos. O amigo naquele dia estava malhando, não sei se ele estava aborrecido com alguma coisa, e o outro começou, tu é careca, tu é gordo, tu está malhando aqui, mas não está resolvendo nada. E o cara começou a ficar vermelho, começou a ficar aborrecido. Aí o cara também já começou a partir para a agressão. Se eu sou careca, tu é pior ainda, ó tua. Sou careca feio que dói a você. Aí já partiu para uma agressão mais forte, você não para de falar, vai malhar, seu chato. Já partiu para uma palavra mais agressiva. Eu falei, gente, está arriscado isso aqui feder, O ambiente está ficando pesado. 2 amigos, Só que provavelmente eles brincam assim todos os dias, Por isso que eles tinham esses pronomes de tratamento. Mas aquele dia, aquele cara não estava bem. Então perceba, mesmo que você tenha uma brincadeira sem graça, porque para mim isso é brincadeira sem graça, respeito as suas brincadeiras sem graça, perceba se seu amigo está querendo naquele dia as brincadeiras sem graça,
porque senão eu já vi amigo brigando, gente, por brincadeiras sem graças, né? Então, cuidado, né? Para você também não ser, passar aí por um constrangimento. Seja generoso, elogie as pessoas, seja cauteloso nas críticas. Olha, eu aprendi as duras penas, eu falava assim, ó, papum, a verdade. Aí minha esposa, mulher tem um sensor, marido, olha para mim, mulher tem um sensor que a gente não tem. Aí ela um dia falou assim, Marco, para de ser verdadeiro. Falei, você é mentiroso? Que homem é assim também, né? Eu falei, não. Ela falou, não, você não vai ser mentiroso. Mas observe, quase sempre as pessoas quando vêm te pedir um conselho, elas só querem a sua aprovação. Eu falei, é mesmo? Eu falei, vou aprender esse negócio. Pronto, gente, não tenho mais inimigos. Vou abrir uma empresa, isso aí, já orou? Deus falou comigo no meu coração. Glória a Deus, então vai e abre a sua empresa. Obrigado, eu estava precisando disso. Eu falei, glória a Deus, vai lá. Fui aprendendo, gente. A gente precisa ser sensível, porque às vezes as pessoas não querem ser criticadas, e você vai criticar para quê? Vai perder o amigo. Não perca o amigo. Considere a opinião do outro. Sabe, aquele amigo que só monopoliza a conversa? Não é você não, né? Está sentado, está conversando. Se está falando do Flamengo, só você fala. Se está falando do Vasco, só você fala. Se está falando do Fluminense, só você fala. Se está falando de qualquer assunto, você é o cara que domina. Gente, ninguém quer sentar do lado do sabichão. O nome já diz, né? Relacionamento. Um fala, outro escuta. Esse fala, o outro escuta. É importante. Você vai manter um diálogo, porque se só um fala, é um monólogo. Então que você pense nisso, né? E considere a opinião dos seus amigos. E por último, o 10º mandamento: esteja sempre pronto para ouvir. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, porque na multidão de palavras você pode perder o amigo. Precisamos ser uma igreja assim, gente. Precisamos ser uma igreja onde a sua casa seja uma agência de Deus de relacionamento. Posso contar contigo? Então erga suas mãos e diga comigo: a minha casa sempre será uma agência de Deus para transformar, para curar, para restaurar. Aonde eu estiver, eu serei o boa praça, o gente boa. As pessoas olharão para mim e verão em mim o amor de Deus, o carisma de Deus, a simpatia de Deus, porque eu sou um homem cheio da graça de Deus. Que Deus possa te abençoar. Amém?